Olá Flávia, olá a todos, e nessa semana nós conversamos com a Cíntia Forzan, que ela representou as mães da Mari, questionando aqui a Secretaria de Saúde sobre a falta de Ritalina. Durante a entrevista ela falou sobre a questão da substituição desse remédio. Para as mães da Mari, essa substituição é inviável, já que a substituição pode gerar muitos efeitos rebotes aí para os filhos, para os pacientes que fazem uso desse medicamento. Em pedido dessa mãe, o pedido da Cíntia, nós viemos aqui para conversar com o Marcelo para saber realmente o prazo, o que está acontecendo, por que o atraso dessa Ritalina e qual a previsão que a Secretaria de Saúde tem para que esse remédio chegue nas farmácias em Rolândia. Então, a gente já trouxe isso também para a imprensa, Eu entendo essas mães, a preocupação delas, Quando a gente fala de mudar o esquema terapêutico, ver uma outra medicação com a mesma ação terapêutica, não é o secretário de saúde que coloca essa conduta. Inclusive eu participei de uma reunião essa semana em Curitiba, onde estavam todos os secretários de saúde do Paraná, e lá o assunto foi discutido, que é a falta de medicamentos, que no caso não é um problema em Rolândia, é um problema na regional, nos municípios, no Paraná. Então isso foge da governabilidade do município. O que os municípios têm feito é seguir as normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. A gente tem que seguir essas regras, essas normas, ninguém aqui quer ser preso por fazer nada ilegal. Então a gente tem que seguir essas orientações. Quando eu assumi, 2 editais foram questionados pelo Tribunal de Contas, fizemos um terceiro. O terceiro, o Tribunal de Contas não questionou, ou seja, porque estava correto. O problema é que não veio o fornecedor da Ritalina, porque a questão da Ritalina é bem específico, porque existe alguns laboratórios que não estão produzidos. Até foi falado que isso tinha sido normalizado, e isso não procede. A mãe comentou que assim, se elas forem em algumas farmácias aqui, elas encontraram a Ritalina e elas questionaram exatamente isso. Por que encontra na farmácia particular, mas não consegue encontrar na farmácia do município? Por que essa dificuldade em relação à farmácia particular? Então, a diferença é serviço público, serviço privado. É a diferença básica a respeito disso. O serviço público, existe toda uma burocracia para você fazer compra de medicamentos. E, além disso, quando você faz, ainda pode ser questionado pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Marcelo, vocês pensaram, então, em fazer, às vezes, uma licitação emergencial, alguma coisa para tentar sanar de forma mais rápida, A gente sabe que o processo licitatório aí realmente é demorado, precisa, como você falou, da aprovação do Tribunal de Contas, mas o que pode ser feito, Às vezes, uma licitação de emergência, como foi feito no transporte escolar, para resolver definitivamente o problema. A gente tem trabalhado com a opção de não fazer uma licitação de emergência, mas a possibilidade de uma dispensa, que no caso é muito mais rápido do que uma licitação. Porém, isso tem que ser muito bem avaliado, porque às vezes o Tribunal de Contas pode olhar isso com maus olhos, pela questão de agilidade. Então a gente tem que seguir as normas e regras para realizar uma dispensa conforme as normas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O que a gente tem feito? Nosso farmacêutico da Secretaria de Saúde, o Fábio, ele já está providenciando os orçamentos, ele precisa de 3 orçamentos. Aí a gente depende do fornecedor. O fornecedor dá o orçamento. Quanto custa a Ritalina, esse quantitativo que a gente precisa? Ele passa esse orçamento, só que eu preciso de 3. O nosso farmacêutico não tem só esse serviço para ele fazer. O nosso farmacêutico, ele entrega medicamento, ele atende as pessoas, ele não atende só medicamentos básicos, eles atendem também medicamentos especiais. A gente contratou mais uma farmacêutica do concurso público para poder dar um suporte para o Fábio. Então, assim, às vezes as pessoas... Eu entendo a angústia porque não tem medicamento, mas o serviço público não deve trabalhar dessa maneira, mas a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível. Por exemplo, o edital não teve questionamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, contratei mais um farmacêutico de um concurso público. Eu tenho mais uma
né? Eu só tinha 2, agora eu tenho mais uma terceira para dar um suporte para a Rolândia. E assim, a gente espera que com a dispensa esse problema seja resolvido. Entendo as mães, né? Quando eu falo de mudar a medicação, ver um outro esquema terapêutico, não é o secretário de saúde que fala isso. Isso veio, inclusive, uma orientação do secretário de saúde do estado do Paraná. Né, ele passou essa orientação nessa última semana para todos os secretários. Entendo que neuropediatra nós não temos o suficiente. Marcelo, fala pra gente a questão do prazo, então, dessa dispensa. Você disse que, né, essa dispensa é muito mais rápida do que uma licitação emergencial. Qual que é o prazo, então, para essas mães, né, para tranquilizarem essas mães, para elas terem uma previsão aí? E como a própria Cíntia citou na matéria, elas estão tendo que fazer empréstimo entre elas aí dos medicamentos para ver até quando elas conseguem segurar essa situação a partir da data que a secretaria vai passar. Qual a previsão, então? Então, a previsão é o mais rápido possível. Eu preciso dos orçamentos. Isso eu dependo dos fornecedores, dos laboratórios. Eles me dando o orçamento do quantitativo que a gente precisa, a gente vai encaminhar isso para prefeitura. Vocês creem que aí num prazo mais ou menos de uns 60 dias ou menos vocês conseguem atender? Com certeza menos que 60 dias, muito menos que isso. Eu entendo a angústia, né? Se alguma dessas pacientes quiser vir aqui na secretaria, eu estou à disposição, eu converso, eu esclareço. Eu não estou aqui para mentir, para enganar ninguém, né? Então, se quiser vir aqui na Secretaria de Saúde, a gente esclarece, a gente quer ajudar, a gente quer colaborar, só que a gente depende dessas regras e dessas normas. Então, eu vou ter os orçamentos, vou encaminhar para a prefeitura, a gente vai passar para o controle interno. O controle interno vai ver as normas e regras para que o Tribunal de Contas não questione. E, se tiver tudo certo, vamos comprar a medicação. Mas temos que passar por toda essa burocracia.